Começa com uma garota chamada Momo Ayase. Ela está discutindo com seu namorado, onde ele diz que não vai sair com ela hoje, caso ela não empreste um dinheiro para ele. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Porém, ele diz que irá esquecer isso, caso ela aceite fazer umas safadezas mais tarde, mas ela terá que pagar o motel. Tá brincando comigo? Momo já larga sua bolsa e lasca um baita chute nele. Ele se defende e ela tenta socá-lo, mas ele a segura e a chuta para longe. Ele fala que já está de saco cheio dela e que não vai continuar em um relacionamento com ela, pois ela não tem um centavo para nada, e sai andando no estilo. Ela fica revoltada e começa a xingá-lo usando nomes de animais marinhos: polvo, lula, atum, prosopopeudo. Já na sala de aula, ela tá só a tristeza, e a sua amiga fala que frutos marinhos não são insultos. Momo começa a chorar e pede para ser consolada. Ela está de coração partido, pois aquele é seu primeiro namorado. Tô triste. Sua amiga diz que falou para ela largar ele, e pergunta o que ele tinha de tão interessante assim. Ela fica envergonhada e fala que é porque ele é parecido com o ator que ela gosta, chamado Ken Takakura. As amigas falam que isso tudo é bem idiota. Ela se irrita e fala que não há nada de errado em gostar de caras másculos tipo Ken Takakura. Elas dizem que esse tipo de cara já está extinto. É verdade. Ela retorna para sua tristeza. Já no corredor, Momo está numa deprê das grandes e se pergunta se algum dia irá encontrar o seu Ken Takakura. Ela para em frente a uma sala onde vê um garoto sendo incomodado por outros alunos que estão jogando bolas de papel nele. O garoto ignora eles e continua lendo seu livro. Quando o aluno se prepara para jogar outra bola de papel, se depara com Momo sentada ao lado do garoto. Ela pergunta o que ele está lendo e começa a folhear o livro. Na hora, os alunos deixam o garoto em paz, e então ela se retira e diz que esse mundo está repleto de lixos. O garoto fica sem entender nada. De volta pro corredor, ela começa a reclamar de novo da vida. O garoto vai até Momo e diz que ela deve estar apaixonada, pois esse é o único motivo para ela falar com um nerd como ele. Tá maluco? Ela diz que ele não está batendo bem da cabeça e já manda real dizendo que não tá afim de ser amiga dele. Ele diz que está falando a respeito do ocultismo, coisas sobre alienígenas. Ela deve estar apaixonada por esse assunto. Momo já corta ele dizendo que não acredita nesse papo de OVNIs. Ela tenta meter o pé dali, mas o garoto tenta provar que OVNIs existem. Ela se irrita e joga toda a sua frustração nele, dizendo que acabou de levar um pé na bunda e não está no seu melhor momento. Ela o esculacha dizendo que ele não tem amigos justamente por causa desse seu jeito de otaku. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Ele deixa seu livro cair e fica sem reação, só a tristeza. Ela percebe a cagada que fez e pede desculpas. Vai até ele e pega o livro do chão e o entrega. E diz que não acredita em OVNIs, mas acredita em fantasmas. Ele começa a tirar sarro com a cara dela, pois acreditar em fantasmas já é exagero. Ela já fica braba, pois quis igualar a conversa para ele não ficar chateado, e acabou que agora é ele que tá tirando com a cara dela. Momo fala que sua avó é médium e que certa vez viu um exorcismo. A parada é tão louca que a pessoa começa até a convulsionar. O garoto já corta ela dizendo que doenças também causam convulsões, e só isso não prova a existência de fantasmas. Para não ficar por baixo, ela pergunta se por acaso algum OVNI já deu carona para ele no disco voador. As amigas dela aparecem e se deparam com a situação. Elas começam a acreditar que ela largou seu Ken Takakura para se relacionar com o otaku. Para acabar com essa discordância, Momo sugere uma competição. Ela pretende provar que fantasmas existem, e se conseguir, o garoto vai se tornar o serviçal dela. Ele também pretende provar que aliens existem, e se provar, ela quem vai ser a serviçal dele. Tudo bem, topo. Durante a noite, em um hospital abandonado, Momo está lá morrendo de medo, enquanto fala com o garoto pelo telefone. Ela pergunta onde que um local abandonado como esse vai ser um ponto de OVNIs. Enquanto ela passeia pelo hospital, o garoto diz que esse hospital é chamado de Santuário dos OVNIs. A lenda diz que se você for até o telhado e chamar por um OVNI, vai ter a experiência de ser abduzido. Ela pergunta o que é ser abduzido, e ele conta que é quando o alien te sequestra e faz experimentos no seu corpo. Ela pergunta se isso já aconteceu com ele. Ele acredita que sim, já que as pessoas que são sequestradas têm suas memórias apagadas. Ela diz que ele tá só de papo furado, e a verdade é que nunca viu
viu um OVNI. Momo não percebe, mas do meio da escuridão, a silhueta de uma sombra a observa. Em outro lugar, o garoto chega a um túnel abandonado, conhecido como Ponto Espiritual. Ele também tá tremendo na base. Não tô com medo não, mas pô... Pra piorar a situação, Momo fala que o pessoal da internet sempre comenta que fantasmas aparecem nesse túnel. Ele entra no túnel cantando para disfarçar o medo. Chega a me arrepiar, mano. Ele pergunta se ela já viu algum fantasma. Ela diz que não. Ele fica furioso e diz que é um absurdo ela acreditar sem nunca ter visto um fantasma. Ela relembra que sua avó é uma médium. Ela fala que ama muito a sua avó, já que não tem pais. No entanto, sua família é bem esquisita. Sempre que saía de casa, ela fazia um ritual estranho de boa sorte, uma mão na barriga e a outra em cima da cabeça. E era obrigada a fazer isso até chegar na escola. Por causa disso, os meninos começaram a zoar com a cara dela, principalmente o menino que ela gostava. Isso a deixou com ódio da sua avó. Ela comenta que ficou sem falar com ela até recentemente. E também parou de fazer o ritual. Momo se deu conta de que odeia quando tiram sarro de sua família. E não odiou o garoto por ele não gostar dela, mas sim por ele tirar sarro de sua avó. Ela adorava sua avó e o trabalho de médium dela, pois parecia ser algo especial. Ela a acolheu e mesmo sendo sozinha, sua avó a criou com amor e carinho. Momo acredita 100% em sua avó e por esse motivo acredita em fantasmas. Ela pergunta o motivo pelo qual ele acredita em alienígenas. Ele diz que não tem um motivo específico. De repente, o garoto olha marcas de sangue em formato de pegadas vindo em sua direção. Rapidamente, ele olha para trás e vê apenas a escuridão. Quando ele se vira, se depara com uma vovó muito sinistra. Oi, meu chapa. A coroa já na cara diz que deixa ele chupar os melões dela. Em troca, ele tem que deixar ela chupar o bilá dele. O homem entra em pânico, deixa a lanterna cair e sai disparado. Enquanto corre, ele não quer acreditar que viu um fantasma, mas sim uma velha muito safada. Eu me caguei. Momo fala que viu na internet que essa vovó é muito perigosa e que ele não pode deixar ela ultrapassar ele de maneira alguma. É dito que se você perder uma corrida contra a vovó Turbo, ela te amaldiçoa. Corre! A vovó começa a correr e em segundos alcança ele. Momo só escuta o grito do coitado. Tá bom, não vou aguentar mais. E a ligação acaba caindo. Ela resolve correr para ajudá-lo. Nessa hora, as luzes começam a se apagar. Ela se vira e avista 3 seres de aparência bastante duvidosa. A garota entra em desespero e começa a correr, mas acaba sendo pega e tendo suas roupas rasgadas. Um tempo depois, ela acorda apenas com as roupas de baixo, na presença sinistra desses 3 seres. Eles dizem que são serpoianos, e são chamados assim porque vieram do planeta Serpo, e que são uma raça pacífica. Quero nem saber, né? Momo não dá a mínima e só quer saber de suas roupas. Eles mostram elas completamente rasgadas no chão. Ela tenta se soltar, mas está totalmente presa. Eles dizem que sua espécie é composta apenas por machos e que sua reprodução é feita através de clonagem. Por causa disso, é impossível a espécie evoluir, o que fez com que suas emoções básicas fossem eliminadas. E para recuperar as funções reprodutivas idênticas dos humanos, eles querem as bananas. Um deles já põe a banana robótica para fora da calça e diz que está na hora do acasalamento. Depois vão remover o útero dela para estudar. Nossa, tira a mão de mim, meu irmão. Ela entra em pânico e fala que mesmo namorando o idiota, ela não o deixou tirar sua virgindade e que está aguardando esse momento para um Ken Takakura, que ainda não conheceu. Um deles põe a mão no rosto dela, fazendo ela se acalmar. Em seguida, eles usam telecinese para mexer com o cérebro dela e atiçar seus desejos de safadeza. Apesar disso, ela consegue resistir ao poder, deixando eles impressionados com o incrível poder espiritual que ela tem. O alien se prepara para o acasalamento, quando de repente o celular dela começa a tocar. O alien vai até lá e ao pegá-lo, uma perna sai de dentro do celular e o acerta. O corpo da vovó Turbo começa a sair do celular e corre em direção ao outro alien, e acaba dando uma bocanhada na banana dele e o joga contra uma parede. O garoto começa a falar com Momo com uma voz esquisita e diz que a vovó Turbo o amaldiçoou. Me ajuda, Yoda! O alien pergunta quem é aquele ser que conseguiu se infiltrar através do celular. Nem eles possuem uma tecnologia dessas. O garoto não consegue controlar seu corpo e a véia assume o controle e diz que vai pegar a banana de geral. Quero todos os paus, todos. Os aliens arrancam suas peles humanas, mostrando suas verdadeiras identidades. Eles começam a atacá-la, usando telecinese, mas ela é rápida demais para ser pega no ataque. Ela se aproxima do alien, o morde e o taca no chão. Ela tenta atacar o outro,
mas ele consegue acertá-la, prendendo-a na parede. O alien fala que tem uma boa relação com os humanos e pede para ele entregar a sua banana. O garoto, agora no controle, fala que dá qualquer coisa que ele pedir. Ele revela que há muitos anos ele tenta contato com os aliens. Como ele não tem amigos, acreditava que os aliens iam querer ser amigo dele. Desde a época do fundamental, ele vai até o terraço e olha para o céu. Ele chama pelos OVNIs, mas eles nunca vieram. Por causa disso, ele era zoado na escola. Mas com Momo foi diferente, ela o protegeu. Ele diz que se mexerem com ela, vão ter que se ver com ele. Nem que para isso ele tenha que se transformar em um monstro. Ele começa a se transformar novamente. O alien manda outro ataque que acaba cancelando a transformação. Não vai dar não. É um fracassado. O alien tenta hipnotizar Momo novamente e diz para o garoto que não vai ser amigo de alguém tão violento como ele, e no momento estão precisando apenas de mulheres. Momo começa a se lembrar de sua avó dizendo para ela expandir o seu ki. Ela recusa, pois todos os dias é zoada por fazer isso. A avó dela fala que quando você expande o ki, você não se machuca, nem fica doente, e coisas ruins não conseguem se aproximar. Ela diz para Momo colocar força na barriga e imaginar o ki disparando para o topo da cabeça. Momo se lembra dos meninos zoando ela, e diz que não vai fazer mais isso, e acaba dizendo que odeia sua avó, e sai correndo. De volta ao presente, ela se lembra dos ensinamentos de sua avó. Seu poder psíquico é liberado e ela consegue se soltar, deixando a cadeira em pedaços. O alien tenta usar seu poder nela, mas seu poder está sendo anulado pelo dela. Ele se pergunta se forçou demais as ondas cerebrais dela, e acabou abrindo seus chakras. Momo percebe que sua avó é uma médium de verdade. Ela já mete um chute no alien, fazendo ele atravessar a parede. Momo chama o garoto para darem um fora dali, porém ele aparece em cima do teto, mas seu corpo está sendo controlado pela vovó. A véia pula em cima dela e tenta atacá-la. Momo põe sua mão na testa dele e acaba tirando o espírito da coroa do garoto. Mesmo ela saindo do corpo, o homem começa a se contorcer todinho. A vovó revela que amaldiçoou o Bilal dele. Se ele quiser de volta, vai ter que ir até o túnel para enfrentá-la. Então ela desaparece. A nave começa a quebrar e fica fora de controle. Ela acaba atravessando o hospital e cai no chão. Momo derruba a porta e sai com ele. Ela diz que agora vai ter que acreditar em aliens, já que eles sequestraram ela. E o garoto diz que vai ter que acreditar em fantasmas, já que foi amaldiçoado. Momo usa seus poderes para reprimir a maldição e evitar que ele se transforme. Ele pergunta como se livrar dessa maldição. Ela diz que ele precisa amassar a véia na porrada para tudo voltar ao normal. Ele se levanta e tira sua roupa para ela vestir, e diz que não vai deixar ela se envolver ainda mais nessa confusão. Ele sozinho pretende ir até a vovó e peitar de frente, apenas com a sua força de vontade. Ela diz que vai com ele, pois sem ela ele vai perder o controle e vai se transformar. Ela pega a roupa e manda ele vestir. Ele pede desculpas e diz que é um pouco desajeitado. Ele pede para ela vestir as roupas, caso contrário ele não vai conseguir se concentrar, nem sequer falar direito. O coração da menina começa a acelerar e ela tenta entender o motivo. Ela imagina que apenas se surpreendeu por ele ter dito uma das frases de Ken Takakura. Ela acaba ficando nervosa e pergunta qual o nome dele. Ele olha para ela e diz que se chama Ken Takakura. Ela fica em choque e atrás dela a nave explode. Os olhos dela brilham ao ouvir o nome dele. Momo fala que não aceita que o nome dele seja esse. Ele diz que ela não tem que aceitar nada, pois esse é o nome dele de qualquer jeito. Ela se joga no chão e começa a berrar, dizendo que não quer ouvir esse nome. A vovó Turbo começa a incorporar nele. Ele fica desesperado pedindo para Momo usar seus poderes nele. A véia assume o controle e diz que já quer pegar nas bananas. Momo se assusta e com seus poderes joga ele contra a parede da montanha, fazendo ele voltar ao normal. Deixa de se safar. Ela diz que vai estabelecer uma regra. Ele está proibido de falar o seu nome. Como ele gosta de ocultismo, a partir de agora o seu nome vai ser Okarun. Se ele pronunciar o seu nome antigo, ela diz que vai matá-lo. O sol já está nascendo e como fantasmas só aparecem à noite, Momo acredita que não precisa se preocupar com a vovó Turbo por enquanto. Ela pergunta se ele não quer ir para a casa dela e ainda tira sarro com a aparência dele, dizendo que ele está pior que um fantasma. Chegando na casa dela, Okarun já se depara com um grande portal na frente da casa. Momo já avisa ele que sua avó costuma pegar pesado com os caras e que ela quase matou seu ex-namorado. Que merda, hein? Quando ele atravessa o portal, seu corpo começa a pegar fogo. Caramba! Próximo ao templo tem umas plantações com água. Ela joga ele lá para apagar o fogo. Pô, não sabia. É pra matar gente. Ela olha para o portal e vê um amuleto de proteção. Ela o retira e diz que agora ele pode
ficar tranquilo, já pode passar numa boa. Ele vai, mas morrendo de medo de pegar fogo novamente. Após passar, Momo começa a sorrir dele por causa de como o cabelo dele ficou. Ele manda ela parar de sorrir, pois ele quase morreu. Para de rir, Alex. Dentro da casa, ela chama por sua avó, mas nenhum sinal dela. Ela vai até o quarto e pede para ele fechar a porta, para ela poder se trocar. Ele fecha a porta e em segundos ele entra no quarto desesperado, porque a véia tá querendo assumir o controle do corpo. Momo é quase pega se trocando e já manda ele direto para a parede e diz para ele ficar de frente para a parede enquanto ela se troca. Ela põe uma roupa nova e pega o moletom dela para ele usar. Ela se aproxima dele e pede para ver a banana dele, já que a vovó Turbo afirma ter pegado. Ele dá uma verificada e o homem entra em pânico, dizendo que realmente sumiu. Ai, não! Roubaram meu pá! Momo tenta dar uma olhadinha, mas ele não deixa de jeito nenhum. Ele fala que tudo isso só aconteceu por causa dessa ideia dela de fazer uma competição. Ela diz que a culpa é dele por ter falado com ela e ter ficado insistindo nessa história de ocultismo, e que foi ele quem quis puxar briga com ela. Ele diz que a verdade é que ele não quis perder a chance de falar com ela, já que nunca teve amigos, por isso começou a falar sem parar. No entanto, ele acredita que um cara como ele não deveria falar com alguém como ela. Eles são de mundos totalmente diferentes. Ele pede desculpas por envolvê-la nessa confusão e que ela pode voltar a ignorá-lo quando tudo isso acabar. Ela diz que esse lado dele é bastante irritante. Ele faz suas suposições sobre o que as pessoas querem e tira suas próprias conclusões, nem ao menos pergunta o que a pessoa quer. E ele não tem amigos justamente porque ele se distancia dos outros. Ela se aproxima dele e diz que não vai ignorá-lo e que vão sempre falar sobre o paranormal. Ele não fala nada e Momo fica cutucando ele para dizer alguma coisa. Ele olha para ela e chama ela de baranga. Vamos te matar agora. Ela fica pé da vida e os dois começam a discutir. Ele diz que ela não tem modos, fica falando dos defeitos dele na cara dura. Nessa hora, eles escutam a campainha da casa tocando. Okarun pergunta se é a avó dela que acabou de chegar. Ela diz que nunca ouviu esse som de campainha antes. Ela vai até as escadas e diz que há duas campainhas na casa, uma para os humanos e outra para espíritos malignos. Uma entidade aparece atrás da porta. Momo acredita que isso aconteceu porque ela removeu o amuleto do portal. Ela diz que eles terão que colocar o amuleto de volta no portal, pois assim o espírito irá queimar. Okarun fica nervoso, pois diz que ele também vai queimar. Ela fala que ele terá que sair para fora antes. Eles saem pela porta dos fundos e olham uma grande nuvem escura no céu. De repente, todo o templo é cercado por uma muralha, deixando eles sem saída. E para piorar a situação, o portal está dentro das muralhas, e se Momo colocar o amuleto, Okarun vai virar churrasco, pois não tem como ele sair. Complicou. O talismã fica sujo de sangue e ela percebe que seu nariz está sangrando. Okarun também se encontra na mesma situação que ela. Todo o templo fica coberto por uma névoa escura e Momo se pergunta se o sangramento é por conta dela. Acima dela, um espírito aparece. O espírito fala que eles são pessoas más e bate as mãos no chão. A onda de vento atinge eles. Em seguida, ele manda um soco. Momo empurra Okarun para o lado e assim o ataque acaba atingindo a parede. O medo toma conta e eles começam a correr. O espírito acaba direcionando o vento contra eles e jogando eles contra uma janela. Imediatamente eles correm e o espírito destrói a casa. O espírito entra em posição de ataque e diz para eles entregarem suas bananas e usa seu pé para atacá-los. Porém, eles conseguem fugir a tempo e ficam atrás de uma casa. Momo tenta entender qual é a desse espírito e pergunta se Okarun tem outra banana escondida na calça. Ele fala que não e que esse, na verdade, é outro alienígena e acredita que ele seja o monstro que foi visto pela primeira vez na cidade de Flatwoods, nos Estados Unidos, e que também foi visto em Yamanashi, no Japão. Momo se pergunta se a campainha para fantasmas também reage a alienígenas. Ele fala que estudos indicam que quem presencia fenômenos paranormais também consegue ver aliens, o que significa que as duas espécies podem ter alguma relação em comum. O alien abre a boca e libera mais névoa escura. Ela está ciente de que se não fizerem nada, vão acabar morrendo para a névoa. No entanto, ela não consegue usar seus poderes enquanto controla a maldição de Okarun. Ele começa a se transformar e o alien acaba destruindo a casa onde estão. Eles saem correndo para outra casa. Momo consegue controlar a maldição, mas o braço dele ainda continua transformado. Okarun olha para toda aquela destruição no templo e também para sua mão, e pede para Momo liberar a maldição, pois ele vai descer a porrada no alien. Ele pergunta se ela consegue liberar a maldição apenas no corpo dele, mantendo a mente dele sob controle. O alien encontra eles e ataca, destruindo a casa, mas eles conseguem escapar. Momo diz que ainda não consegue usar muito bem os seus poderes, mas vai tentar fazer o que ele está pedindo. Ela se concentra e ele começa a se transformar. O alien manda outro ataque no meio do processo. Eles são pegos na poeira do ataque, porém
Porém, Okarun sai rapidamente com Momo, agora já transformado, e com sua nova transformação está transbordando em poder. O único problema é que sua personalidade foi afetada, deixando ele totalmente deprê. Ele começa a falar que deveria simplesmente morrer, e coisas bem tristes e desanimadoras. Momo diz para ele parar com isso, pois é irritante. Okarun vai até o alien e enquanto conversa com Momo, acaba sendo atingido pelas mãos do alien. Ele olha sua mão e percebe que seus dedos foram de Vasco, e Okarun aparece com um dos dedos na boca e diz que seu corpo se moveu sozinho, por reflexo. Momo fica impressionada com a velocidade dele. O alien fica face a face com Okarun, e ele não arrega, porém sente a pressão e já cospe uma boa litrada de sangue. O alien o acerta em cheio e ainda dá uma pesada nele. Quando se prepara para atacar novamente, Momo usa seus poderes para trazê-lo para perto dela. Okarun acabou voltando ao normal, já que seu corpo não consegue suportar os poderes da maldição. Ele sente que seu corpo vai se despedaçar por conta da velocidade em que se move. Momo percebe que o alien está em uma posição de lutador de sumô e se pergunta se ele é um lutador de sumô. Então imagina que se conseguirem fazer o alien encostar a mão no chão, eles vencem a batalha. Okarun diz que só consegue se transformar mais uma vez. Momo diz para ele mirar nas pernas, que ela vai tentar derrubar ele com seus poderes. Ele se transforma e os dois correm para cima. O alien ataca e eles desviam. Okarun usa sua velocidade e já leva uma das pernas do alien. Momo usa seus poderes e derruba o alien. Ele acaba encostando sua mão no chão, que acaba se desintegrando na hora. Mas ele é esperto e faz duas pernas saírem de suas costas, impedindo que ele caia no chão. Ele a agarra e arremessa ela em direção ao portal. E antes que ela caia, ele já manda outro soco, deixando ela presa na muralha. O controle dela sobre Okarun sai e ele começa a perder o controle para a véia. Mas em segundos volta ao normal. Momo recobrou a consciência. E zangada, ela diz que esse alien é um trapaceiro, pois ele encostou a mão no chão e não aceitou a derrota. Okarun pede para ela liberar a maldição e não se importa com o que vem acontecer com seu corpo. Ela fala que agora vai derrotar ele sozinha, pois odeia pessoas desonestas. O alien já manda uma sequência de soco nela. Okarun, desesperado, implora para ela liberar a maldição. Ela diz que está tudo bem, pois agora o buraco na parede está fundo o bastante, o que significa que ela agora está fora do templo. Ela usa seus poderes e puxa Okarun até ela, e faz o mesmo com o amuleto sagrado que se prende ao portal. Imediatamente o alien começa a pegar fogo. De repente tudo volta ao normal. Momo fica aliviada e tenta curtir o gosto da vitória. Porém, Okarun não dá descanso e já começa a se transformar. Ela reclama por não poder aproveitar o momento de felicidade. Ele diz que infelizmente não pode fazer nada a respeito disso. O penteado do homem já mudou de novo e ela diz que ficou legal, mas preferia o de antes. Ela começa a ficar tonta e acaba desmaiando. Okarun começa a perder o controle e se transforma novamente na Vovó Turbo, agora sem a Momo para o controlar. Em outro lugar, em um programa de TV, uma mulher fantasiada de demônio vai fazer adivinhações. Ela diz que é uma médium. Ela diz que o rapaz à frente dela tem 27 anos, mas ele diz que tem apenas 20. Ela diz que ele tem um filho. Ele responde dizendo que não possui nenhum filho. Ela acaba errando todas as adivinhações. Após o término da gravação, dois dos organizadores do programa estão comentando que a Dodória Santa errou feio nas adivinhações. Eles olham para o entrevistado que se chama Shoma, um famoso ídolo, e dizem que é impossível na idade dele ele ter um filho. A mulher pega um táxi de volta para casa. O taxista a reconhece do programa e pergunta se ela realmente tem poderes psíquicos. Ela abre a porta do carro e manda ele parar, pois vai descer ali mesmo. O taxista fala que não queria insultá-la, apenas queria ver uma demonstração de suas habilidades. Ela diz que se ele não quiser morrer, deve sumir dali imediatamente. Mete o pé, não olha pra trás não vou te matar. A Vovó Turbo segura Momo pela perna e se prepara para matá-la. Uma pequena tábua de madeira vem em sua direção e logo atrás um prego. Os objetos se chocam, a velha pega fogo e cai na água. A mulher do programa aparece e revela ser a avó de Momo. É 10/10! Ela diz que sua neta só lhe traz problemas e que sua pele vai acabar ressecando de tanto estresse e chama a velha pra porrada. A velha avança e tenta atacá-la por trás, mas ela acaba pegando fogo novamente. Ela conta que já havia previsto que a velha atacaria em seu ponto cego, sendo assim, ela preparou uma armadilha. A Vovó Turbo está presa em um círculo. Ela põe sua mão para fora e acaba pegando fogo. Ela também faz um círculo e fica dentro dele, e diz que o círculo é uma barreira, e quando
quando se enfia um prego dentro do círculo, o lado de dentro vira uma barreira. Porém, se botar o prego do lado de fora do círculo, a área de fora vira uma barreira. E o motivo da véia não conseguir tocar nela antes é porque ela já estava protegida pela barreira no círculo. A vovó Turbo tá só o ódio e diz que não vai ficar presa por muito tempo. A mulher manda real e fala que seu objetivo não é prendê-la, e sim matá-la. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Ela pega seu taco de beisebol e começa a espancar a velha. Seu taco é diferenciado e a ponta dele muda para uma ponta de um lápis. Ela começa a fazer outro círculo em volta do anterior. Ela tenta atacar a velha Turbo, mas ela segura o taco e diz que se ela for queimada, o garoto que ela amaldiçoou vai morrer junto. A avó de Momo não tá nem aí pra isso e diz que vai cancelar o CPF de qualquer cara que tentar enganar sua neta. Ela põe outro prego dentro do segundo círculo e desmancha a outra barreira. Então a véia começa a pegar fogo. Mais tarde, Momo acorda em seu quarto. Imediatamente ela sai correndo e grita desesperada pelo nome de Ocarun. Grita baixo. Sua avó pede para ela fazer silêncio, pois ela está assistindo TV. Momo pergunta se ela viu seu amigo por aí. Ela diz que se ela estiver falando do espírito maligno, ela já o mandou dessa para melhor. Momo pergunta se esse espírito usava óculos. Sua avó fala para ela deixar essa história quieta. Aliás, fantasmas não existem e ela não passa de uma médium falsa. Momo fica com raiva e pergunta até quando ela vai guardar rancor. Vendo que sua avó não vai respondê-la, ela se ajoelha e pede perdão e diz que estava errada a respeito dos espíritos malignos. Sua avó fala para ela ir dar uma olhada no templo principal. Momo chama ela de velha fedida e diz que ela vai se arrepender se tiver feito algo com Ocarun. Ela sai correndo até o templo e quando abre a porta, vê Ocarun são e salvo batendo rango. Ele começa a chorar pois acreditava ter feito algo ruim com ela. Momo fecha a porta e acaba cortando a fala dele. Vendo que ele ainda está vivo, ela fica irritada e começa a chutar a porta. E ele pede desculpas por ainda estar vivo. Desculpe! Aliviada, ela se senta. Sua avó aparece do nada e ela acaba se assustando. Sua avó diz que dentro do templo a maldição não será ativada, mas se ele der um passo para fora, volta a ser um monstro. Momo diz que ela é uma mentirosa por dizer que matou Ocarun. Ela diz que ela estava bastante desesperada e pergunta se ela gosta tanto assim desse garoto. Ela explica a situação de Ocarun e fala que se sente responsável, por isso quer ajudá-lo. Também revela que passou por uma situação bizarra com o OVNI e agora tem poderes psíquicos. Sua avó diz que ela tá maluca, pois alienígenas não existem. Momo diz que também pensava assim, até ontem, e que se não segurar a maldição de Ocarun com seus poderes, ele perde o controle. Sua avó fala que eles mexeram com alguém muito perigoso. Antigamente, a véia era conhecida como vovó dos 100 km. Além disso, é um yokai moderno, que causou muitos problemas em todo o país. Ela fala que certa vez foi até o túnel atrás dela e nem conseguiu entrar por causa da intensidade do poder espiritual. É muito forte. Ela diz que existem espíritos que ficam presos em locais onde tem ligações muito fortes, e são ainda mais fortes quando estão em seus territórios, e que nenhum médium bateria de frente com o espírito preso em seu território. E pro azar deles, havia um espírito preso no túnel, e a vovó Turbo se fundiu com ele. Complicou. Como ela não quer perder sua neta, ela pede para Momo não se envolver e deixar Ocarun de lado. Momo se pergunta o que Kenta Kakura, a pessoa que ela ama muito, faria numa situação como essa. Ela chega à conclusão de que ele a ajudaria com certeza. E é isso que ela vai fazer. Sua avó tira onda com a cara dela dizendo que ela está apaixonada pelo garoto. Ela vai até a porta e diz que Momo está se declarando para ele ali fora. Momo fala que não está falando dele, mas sim do ator chamado Kenta Kakura. Sua avó sugere fazer um pega-pega com a vovó Turbo, pois a vovó Turbo confia muito na velocidade de suas pernas. O problema é que o território da vovó Turbo é a cidade de Shono inteira, e é preciso atrair a véia para fora da cidade sem ser pego. Se conseguir tirá-la do território, ela ficará fraca e assim poderão derrotá-la. Momo fala que não vai rolar correr contra a véia e sugere usar um amuleto sagrado para criar uma barreira no túnel. Ela diz que isso não vai dar certo, já que suas barreiras só pegam emprestados poderes dos deuses que moram na cidade de Kamigoi. Se ela sair da cidade em que mora, não poderá usar seus poderes. Ela diz que se começar a treinar agora, ela será capaz de conseguir fugir da vovó Turbo. Momo fala que mesmo treinando muito, não foi capaz de chegar na final de atletismo da escola. Ela abre a porta do templo e diz que não está falando com ela, e sim com Ocarun. Como ela precisa constantemente controlar a maldição dele, sua avó sugere que Ocarun carregue ela nas costas. Ocarun diz que não será possível, pois ele consegue usar a sua força máxima apenas 2 vezes enquanto está amaldiçoado. Ela fala que ele deve treinar para que sempre esteja em força máxima. O mesmo vale para Momo, que precisa estar em um nível maior. Como ela não poderá ajudar, decide treiná-los a partir de amanhã e se retira.
mentira. Aproveitando que estão a sós, Okarun pede desculpas para Momo e diz que quando enfrentou o Alien Sumo, estava desesperado demais para pensar em algo além dele mesmo, diferente dela que salvou ele e ainda derrotou o monstro. Ele diz que na próxima vai fazer o seu melhor para salvá-la e pede para ela não se decepcionar com ele e continuar sendo sua amiga. Ela fala que ele está exagerando e que não vai se decepcionar com ele. Ela diz que ele estava maneiro enquanto lutava, mas como ele é meio lerdo, provavelmente ela vai ter que salvá-lo da próxima vez novamente. Já que ele terá que passar a noite no templo, ela se retira para pegar alguns lençóis para ele. No noticiário da TV é revelado que o famoso ídolo tem um filho secreto e ele não tem 20 anos, mas sim 27. Na manhã seguinte, Okarun tá desesperado para ir no banheiro e soltar aquele venenoso. O problema é que Momo não pode controlar a maldição dele caso esteja algo bloqueando a visão dela, ou seja, ela terá que vê-lo soltando o famoso, e ela não quer fazer isso. Ela tira os olhos dele por um segundo e ele já começa a se transformar. Sua avó pergunta como ela faz para controlar a maldição dele. Ela conta que vê uma espécie de aura nele. Ela pega essa aura e a esmaga até diminuir, fazendo ele voltar ao normal. Ela também vê as auras em árvores e pedras. Ela agarra essas auras e pode mexê-las como quiser, mas em uma área pequena. Quando seus poderes despertaram, ela era muito mais poderosa, mas eles diminuíram. Sua avó diz para ela não depender apenas de seus olhos e usar outros sentidos como o tato. Ela fecha os olhos e agarra a aura dele, mas não dá muito certo e ele acaba se transformando. O cara não aguenta mais esperar e abre a porta da casa para poder usar o banheiro. Momo impede ele e diz que ele não vai soltar o venenoso no banheiro dela. Ele corre para entrar pela porta dos fundos e ela tenta impedi-lo. Sua avó também sai correndo atrás deles. No final, Okarun está no banheiro sentindo a maior humilhação de sua vida. Momo fica o vigiando. A avó dela comenta que o poder absurdo que ela despertou no início por algum motivo foi selado, e ela terá que ir liberando ele aos poucos com o treinamento, mas não sabe quanto tempo vai levar para ela atingir o máximo. De repente, a vovó Turbo aparece. Momo tenta chamar a atenção de sua avó, mas ela fica completamente imóvel, com o nariz e o ouvido sangrando. A véia fala que a maldição é contagiosa e ela pode amaldiçoar e matar qualquer pessoa que Okarun vê. Ela diz que Momo não tem mais tempo e que eles devem ir hoje à noite para o túnel. Caso contrário, ela vai usar o garoto para amaldiçoar e matar todos ali. Então ela desaparece. Tudo volta ao normal e sua avó pede para ela contar o que aconteceu. Já à noite, eles são obrigados a usar uma roupa diferenciada, uma espécie de colete à prova de espíritos malignos. Quando Momo está se retirando, sua avó a abraça e pede para ela não morrer. Eles pegam uma bicicleta e vão em direção ao túnel. Momo não aguentou ir de bicicleta e eles acabam pegando um trem. Ela tá pistola e fala que vai acabar com a raça da vovó Turbo por mexer com alguém importante para ela. Minutos depois, todos no trem estão olhando para eles. Momo não curtiu sua roupa que sua avó a obrigou a usar e decide botar uma roupa mais confortável. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.